E aí, beleza? É, Só queria fazer um segundo vídeo, porque amanhã tem Botafogo e CSA, e eu queria tratar, tipo, da questão, porque primeira derrota do Pisa contra o Brusque, né? Segunda-feira agora. Mas eu queria tratar mais especificamente a questão se o Botafogo deve almejar algo mais ou limpar a casinha assim, pra logo, né, evitar um rebaixamento e evitar essa destruição do time que vem acontecendo com a SAF. Cara, então, pra começo de conversa, o Botafogo esse ano foi um ano muito irregular. Por mais que tenha entrado a SAF, eu vou tirar esse boné, eu não tô gostando não do meu estilo. Por mais que tenha entrado a SAF, o Botafogo esse ano foi muito ruim, muito oscilante. Ele ia bem no Paraibana, ao mesmo tempo ia mal, porque jogava contra times obviamente inferiores e não conseguia jogar direito. Jogava, sei lá, contra o Souza, contra. Todo respeito, né? Jogava contra o Souza, Campinense. Campinense ele ganhou e ganhou bem, mas, tipo, ainda assim teve suas dificuldades ao longo do campeonato. E dificuldades essas que não eram pra acontecer com um time de Série C, né? Tipo, não sei se dá pra concordar comigo, mas, tipo, são coisas que não deveria acontecer com um time que tá no terceiro escalão do Brasileirão, que joga contra times que estão em quarto escalão ou nem sequer jogam divisões. Então, o próprio jogo contra o Autosport mesmo, foi um jogo muito complicado e não precisava ser complicado, até porque o Autosport foi rebaixado no Paraibano, né? Mas, voltando agora um pouco à realidade, o Botafogo começou a Série C com Zago. A gente começou esperança e tal. Nossa, Zago, um cara que subiu Fortaleza da Série C pra B, subiu o Bragantino da B pra A, coisa assim. Aí a gente pensou, pô, vai dar certo. Primeiro jogo dele, entre aspas, foi um jogo contra o Confiança. O Botafogo ganhou 3-0. Que o Botafogo jogou bem, mas muita gente diz que o Botafogo jogou bem porque o time foi treinado por Zé Carlos. Não foi treinado por Zago, porque Zago tinha chegado e, tipo, um dia depois ele foi lá pra beira do campo pra ficar comandando os caras. Tanto é que. Eita, pô. Tanto é que depois desse jogo, o Botafogo jogou contra, se eu não me engano, jogou contra o Náutico, o ABC, o Floresta e outro time aí. Acho que foi. Foi. O Botafogo jogou contra o Náutico, lá nos Aflitos. Não fez um jogo ruim, não. Mas, tipo, poderia ter saído com a vitória, mas o Botafogo já dava indícios que ia ser um ano que ele ia muito ficar cismando com esse negócio de não conseguir fazer gol, não conseguir, pá, tenta e não faz. Porque não que o Botafogo tenha sido ofensivo, mas às vezes que o Botafogo chegou, ou foi falha dos jogadores, ou foi chute pra fora que o Botafogo não conseguiu, sabe, chutar pra dentro. E já Darra também disse que Zago seria um técnico extremamente defensivo, porque o Botafogo claramente melhor do que o Náutico em alguns momentos da partida, e simplesmente ele não queria botar o time pra frente, né? Mesmo tendo Henrique Dourado, Rodrigo Alves, acho que Silvinho tava já na época no time, não sei, eu não lembro direito, porque tanta contratação e tal, mas, né, tanto faz. Segundo jogo contra o ABC, Zago, Zago também estava à beira do campo, e foi um jogo assim meio turvo, porque o Botafogo não não jogava bem, mas ele também não jogava mal. Era só um domínio maior do ABC que era surpreendente, porque o Botafogo estava jogando em casa. E não com pouca torcida, dava uma boa quantidade de torcida até. E inclusive eu fui para esse jogo, eu não fui contra o Confiança, mas no jogo contra o ABC o Botafogo sofreu muito. Inclusive foi contra o Pisa, né? Pisa tava treinando o ABC naquela época. E o Botafogo tava sendo dominado. Não conseguia jogar, não conseguia, chegava pouco no ataque. Inclusive, chegou ao ponto de o ABC sair livre pra fazer o gol e Fracara ter que se jogar em cima do cara pra ele não fazer o gol. O resultado foi que Fracara foi expulso e Guilherme Santos entrou dentro do gol pra, né, ficar de goleiro
provisório até o fim da partida. E graças a Deus deu certo, o Botafogo conseguiu arrancar um empate. Que de forma alguma ele merecia. Ele merecia a derrota. O Botafogo não jogou bem naquela partida. Tá, agora, se eu tiver certo, foi contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro, que o Botafogo também não jogou bem. Outra partida que o Botafogo não jogou bem. Nessa partida o Botafogo teve poucas chances. Teve a única chance clara, eu diria assim. As únicas chances, na verdade, a única chance clara que teve foi com o pênalti, que Camilo perdeu, todo mundo lembra. E o, o chute que deu o gol de Henrique Dourado, que foi mais uma sorte de Henrique Dourado ali. Ele tava parado na hora certa, no lugar certo. Ele pegou a bola e chutou, e foi pro gol. Mas, sinceramente, eu não lembro os gols do Guarani. Mas eu sei que o Guarani foi surpreendentemente melhor do que o Botafogo. E com essas palavras mesmo, surpreendentemente, porque o Guarani estava muito mal na tabela. Tá? Acho que não tinha ganhado ainda, estava na zona de rebaixamento, lá embaixo. Coisa assim. Aí, próximo jogo foi contra o Floresta em casa. Esse jogo também, uma destruição. O Botafogo começou ganhando, abriu. Não, acho que foi o contrário. O Floresta abriu 1-0. Aí o Botafogo empatou, o Floresta abriu outro. Aí fez outro. Aí foi 3-1 no Almeidão, aqui na Paraíba. E depois o Botafogo fez um com o Luiz Miguel, eu acho, e ficou por isso mesmo. O Botafogo não jogou bem. Tava claro que o time já tava exausto com o Zago. Isso eu digo porque a maioria das pessoas que disseram, né? Eu assisti o jogo pela TV, eu não tava lá no campo, mas eu sei que foi muito tipo. O time tava claramente sem querer ouvir Zago e tal. O Zago tava meio confuso na beira do campo, né? E não é à toa que depois desse jogo ele foi demitido. E no dia seguinte, que não, na verdade no mesmo dia que eles anunciaram que Zago saiu, contrataram Márcio Fernandes. Que aí até aí tudo bem, treinou o 13 em 2020, rebaixou o 13 inclusive. E no mesmo ano pegou o Vila Nova e subiu o Vila Nova. Ou seja, era 50-50. Pra mim, eu lembro que eu disse isso na época. Era 50-50. Tipo, ou o Botafogo conseguia jogar muito bem, ou o Botafogo conseguia jogar muito mal. E foi o que aconteceu. Até que nas primeiras partidas, inclusive foi ele que pegou a segunda partida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Porque o Botafogo não jogou mal, mesmo tendo levado de 4-2, porque, óbvio, é o Flamengo. Mas o Botafogo não jogou mal. Ele até conseguiu algumas vezes atacar e tal, mas os gols do Botafogo foram surpreendentes, foram gols assim que tipo, ninguém esperava e tal. Mas a Copa do Brasil, o Botafogo já tá eliminado, sinceramente. Mas eu não lembro todas as partidas de Márcio Fernandes, mas ele jogou, se eu não me engano, ele jogou contra o Retrô, foi uma das vitórias que a gente teve, foi contra o Retrô. Depois a gente jogou contra. Deixa eu pensar. A gente jogou contra Itabaiana e perdeu lá em Itabaiana. A gente jogou contra o Figueirense, perdeu na casa do Figueirense. A gente jogou contra. Eita porra. Jogou. Caralho, não vou lembrar, velho. Eu não tô lembrando mesmo. Enfim, Márcio Fernandes foi basicamente a mesma coisa que Zago. Jogou mal, fez o time jogar mal. Ele até teve alguns brilhos assim. Sim, jogou contra o Maringá, verdade. Acho que o Maringá foi o primeiro jogo dele na Série C, pelo Botafogo. Jogou bem até, empatou com o Maringá. Mas naquela época fazia sentido, o Maringá tava lá em cima, o Botafogo lá embaixo. Mas foi um empate assim que o Botafogo poderia ter saído com a vitória se fosse um time mais bem treinado. Porque hoje a gente percebe o Maringá lá embaixo na tabela não era um time tão bom assim, né? E então, depois, eu não lembro qual foi o jogo contra o Itabaiana, se eu não me engano, que acarretou a demissão do Márcio Fernandes. Depois que o Márcio Fernandes foi demitido, o Botafogo entrou com o interino do Zé Carlos. Inclusive, o Zé Carlos já falou muitas vezes comigo no Instagram. Provavelmente ele não tá vendo esse vídeo, mas e aí, Zé Carlos? É... Depois do jogo contra o São Bernardo, foi com o Zé Carlos. O Botafogo
jogava assim pra tentar alguma coisa, mas o São Bernardo era mais efetivo, tanto que abriu o placar primeiro que o Botafogo, no gol contra de Henrique Dourado, mas era mais efetivo. Mas logo em seguida o Botafogo empatou e ficou por isso mesmo. Ficou 1-1 São Bernardo e Botafogo. No Almeidão, na verdade, Botafogo e São Bernardo. Aí, muito turbilhão na SAF, Galo saiu, Felipe Félix assumiu, entrou Felipe Albuquerque, saiu Fausto, aí chegou Pisa e tal. Enfim, uma zona no Botafogo. O Botafogo foi jogar contra o Londrina, aqui no Almeidão. E a gente volta para os dias atuais, né? O Botafogo foi jogar contra o Londrina e. Perdão. O Botafogo foi jogar contra o Londrina e ele ganhou do Londrina e ganhou e convenceu. O Botafogo jogou muito bem contra o Londrina. Foi acho que uma das melhores partidas que eu vi do Botafogo no ano. No ano, sem disputa. É, porque o Botafogo realmente mostrou ímpeto, mostrou vontade, garra, ganas de ganhar. Porque era uma coisa que faltava no time, sinceramente. O Botafogo não mostrava vontade de ganhar. Aí depois, contra o Ituano, aí contra o Ituano já foi. O Botafogo também jogou bem, mas aconteceram algumas coisas que fizeram o jogo ser uma vitória larga, como foi o 3-0. Porque o Botafogo poderia muito bem ter ganho só de 1-0, ou então ter sofrido um empate, né? Porque quando saiu o pênalti que Silvinho cometeu, o Botafogo tava ganhando de 1-0 só. Aí Fracara consegue defender, e em dois lances, Silvinho faz dois gols e o Botafogo ganha de 3-0. Esse placar foi meio, tipo, mentiroso, mas o Botafogo não jogou mal, de forma alguma. O Botafogo jogou bem também nessa partida. Aí a gente volta para os dias atuais. O Botafogo jogou contra o Brusque. Eu não vou falar o que eu já falei no outro vídeo, eu já falei tudo, né? No outro vídeo. Mas o Botafogo jogou, né? Contra o Brusque. E já vi muita gente na internet falando, tipo, ó aí, trouxe Pisa. Pisa vai fazer o Botafogo virar a mesma merda que era antes, não sei o que. O Botafogo não vai jogar porra nenhuma. Aquele jogo contra o Londrina com o Ituano foi só falso, ilusório, não sei o que. E, inclusive, eu me lembrei agora disso. O Botafogo contratou. Eu esqueci o nome dele. Caramba, não sirvo pra ser youtuber de time. Calma aí que eu vou pesquisar, porque eu tenho que falar o nome dele, né? Aqui, Cássio Gabriel. Eu não tava lembrando. Ele jogou no Botafogo em 2020. Ele foi mal até, digamos. Mas é um conhecido de Pisa, né? E de cá pra lá. Não, de lá pra cá, na verdade. Ele jogou em alguns times e conseguiu alguns acessos. Ele jogou, se eu não me engano, no Mirassol, na Ferroviária. Só vendo aqui no negócio do Botafogo, mas ele jogou em bons times e, tipo, conquistando acessos. Eu só não parei pra ver se ele foi titular ou se ele foi, tipo, bom no time, né? Mas é currículo, né? E vamos ver o que Pisa vai fazer com esse cara, né? Mas agora voltando pro jogo de amanhã, Botafogo jogando contra o CSA em Alagoas. CSA que jogou no meio de semana, na quarta-feira, contra o Vasco. Eu assisti o jogo, o Vasco é um time muito ruim, pra, sinceramente, né? Não que meu time seja bom, meu time é absurdo, mas o Vasco é realmente um time muito ruim. E o CSA, pô, o CSA jogou pra até conseguir ganhar, mas dá pra perceber, inclusive o CSA é treinado por Márcio Fernandes, dá pra perceber que o CSA é um time que joga exatamente como o Márcio Fernandes gosta de jogar. E eu não digo isso de uma forma boa, eu digo isso de uma forma ruim, pro CSA no caso. Que o CSA se defende e tal, não é muito propositivo, tudo bem que é contra o Vasco, um time de Série A, mas os outros jogos do CSA, o CSA vem numa queda bem brusca. Não é perceptível porque ele acumulou muitos pontos, mas não é muito perceptível porque o CSA vem de derrotas, empates, empates e derrotas de uma forma que é até surpreendente, eu diria. Eu pensei que o CSA estava numa situação melhor. Eu não sabia que, eu, sendo honesto, eu não sabia que Márcio Fernandes estava lá no CSA. Mas o CSA, a última vez que ele ganhou foi na Copa do Nordeste contra o Ferroviário. Então, tipo, na Série C, a última vitória dele foi contra o Floresta há, tipo, umas 6 rodadas. Ele não ganha 6 jogos. Ele vem de derrota, derrota, empate, empate e derrota.
Então é tipo, é isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tô só olhando aqui as estatísticas pra ter certeza. Mas o CSA não aparenta vir bem. Eu não sei quando o Márcio Fernando chegou. Talvez ele já tenha chegado nesses empates contra o Retrô e tal. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu humildemente digo que eu não sei. Eu não acompanho o CSA. Mas, tipo, o CSA não parece ser um time que vá ser difícil, eu diria. Eu posso estar me afobando, mas tipo, o CSA parece ser um time que o Botafogo consiga competir. Não como foi contra o Brusque, que o Botafogo abriu o placar e foi meio ilusório, mas depois o Brusque tomou o jogo inteiro. O Botafogo não jogou mais. Eu acho que isso não vai acontecer contra o CSA. E se for acontecer, o Botafogo tá meio ferrado, eu diria. Mas, aí eu volto pro tema. Esse vídeo vai ficar meio longo, mas desculpa. É, eu volto pro tema de tipo, o Botafogo deveria analisar essa situação bem ou mal. A gente tá muito perto do G8 e tal, faltam 5 jogos ou 4 jogos, e o Botafogo tem chances ainda, chances claras. Ele tem confronto direto contra o próprio CSA, contra o Ipiranga, tal, tem contra o Anápolis, que o Anápolis está mais embaixo, mas é um aspirante ao acesso, né? E contra a Tombense seria o jogo mais fácil, que a Tombense está no rebaixamento, mas seria um jogo chave, porque é um jogo pro Botafogo conquistar pontos, simplesmente. Pra mim, nesses próximos jogos do Botafogo, o mais difícil seria da Ponte Preta, que eu, pessoalmente, não sei se isso me faz um torcedor mais fraco, eu conto derrota já contra o Ponte Preta, porque a Ponte Preta é um time muito bom. Mas, sabendo que o Botafogo pode tentar alguma coisa, me deixa um pouquinho feliz, né? Mas, quanto ao tema do vídeo, eu tô desviando muito. Eu acho que o Botafogo deveria analisar isso com um copo mais cheio, mas ao mesmo tempo com o pé no chão. Analisando de tipo, a gente consegue, talvez, esse acesso. Se a gente não conseguir, a gente consegue pelo menos se manter na Série C. Porque se o Botafogo começar, como os jogadores estão fazendo, não, a gente quer o acesso, o acesso, o acesso, eles vão acabar tornando a torcida meio angustiada, por mais que sejam 12 anos sem Série C, né? Sem 12 anos na Série C, perdão. O Botafogo vai fazer a torcida ficar angustiada. Pô, a SAF chegou, dinheiro, investimento e tal, e a gente não consegue nem chegar no G8. É tipo, é meio triste, obviamente. Mas eu, pessoalmente, entendo que a SAF precisa de tempo, né? Nem toda a SAF deu certo. Se você vê as SAFs que deram certo no Brasil, eu diria que só a SAF do Cruzeiro e do Botafogo. A do Bahia tá perto de dar certo, assim, porque, né, brigando ali em cima e tal, pra um Bahia que um time que tava na Série B quando foi comprado. Mas, tipo, são coisas que acabam, né, demonstrando como o negócio da SAF não é 100% de acerto. Tem muitos times que dão errado, inclusive tem time na Série D que não conseguiu subir, não conseguiu simplesmente ficar entre os quatro ali pra brigar no mata-mata. Eu trago nesse exemplo óbvio o Boa Vista. O Boa Vista não conseguiu nem sequer ser não conseguiu nem sequer não ser o lanterna. Ele foi o lanterna do grupo. E isso só vem a mostrar que SAFs não são regra. Às vezes não dão certo. O próprio SAF da América de Natal caiu no ano que chegou a SAF. A SAF do Coritiba também caiu no ano que chegou a SAF. Mas, tipo, eu não tô dizendo que o Botafogo vai cair no ano que chega a SAF. Mas isso me serve. Eu não sei se tá certo. Isso me demonstra que talvez o Botafogo não consiga nem sequer atingir o G8. Se conseguir, é aí que eu avalio que o Botafogo deveria focar mais. Foi um pecado muito grande de Pisa no ano passado, que ele não conseguiu trazer aquele mesmo foco que o time teve na primeira fase. Que ficou líder e tal, melhor campanha da Série C, os caras. Mas o time simplesmente morreu no quadrangular e não conseguiu fazer 1% do que fazia na primeira fase. E foi eliminado de forma vexatória. Não tem outra palavra. Mas eu acredito que o próprio Pisa disse na entrevista coletiva dele, de apresentação, ele disse que o Botafogo, ou melhor, ele consegue talvez manusear um elenco melhor do que ele manuseou ano passado. Ele admitiu que ano passado ele manuseou mal
que foi um erro, além dos jogadores, que ele obviamente não disse isso, mas dele também, porque ele não conseguiu manusear. Aí pra terminar o vídeo, velho, é... basicamente, Botafogo deve sim olhar pra cima e não tanto pra baixo, porque, resumidamente, tem times piores e o Botafogo tem uma sequência de jogos meio favorável. Por mais que sejam jogos difíceis, o Botafogo vem apresentando uma melhora que mostra que seria definitivamente capaz de conseguir algum resultado que consiga ao menos livrar o time do rebaixamento, né? Que é os 21 pontos que o povo calcula. Que seria o Botafogo ganhar 2 jogos, né? Então, como conclusão, fica isso aí. Eu acho que o copo deveria ser mais cheio. A gente deveria olhar o copo como meio cheio. É, tá dado aí o recado. Não sei se eu vou gravar vídeo amanhã. Ah, outro caixa. Latim. Valeu, obrigado, tamo junto.